Jesus. Logo após o nosso irmão Cícero, a irmãzinha aí vai ajeitando algo da parte do Senhor. Vai ter a oportunidade? Irmão, vem aí. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar um pequeno versículo. Você não precisa ver, amém? Só apenas um versículo, mas acredito que vai falar profundamente. Enquanto em Romanos, capítulo 8, verso 5, Paulo vai dizer o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é uma carta onde o apóstolo Paulo escreveu, onde ele estava na igreja de Corinto. É importante nós sabermos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nunca tinha ido para Roma, pois ele escreveu a sua carta quando estava em Corinto. Essa carta, ela foi escrita provavelmente ali no século 56, 57, depois de Cristo. E Paulo escreveu essa carta a fim de ensinar os nossos irmãos em Roma a viver uma vida no Espírito, a viver uma vida na graça e na fé. Só que para a gente entender esse versículo, meus irmãos, é preciso a gente voltar uns capítulos atrás. Porque o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai falar em Romanos 3 que todos pecaram, que todos precisam da glória de Deus. É Deus. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Em Romanos capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte: quem está em Cristo não pode continuar vivendo como escravo do pecado. Em Romanos 7, Paulo mostra, meus irmãos, aquele conflito entre a lei e o pecado, dizendo o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então, meus irmãos, diante dessa situação, como é que fica a nossa mente? Como é que eu vou viver uma vida para Deus? Se a Bíblia vai dizer que todos pecaram e todos precisam da graça de Deus, e o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo. Aleluia. Só que aí, meus irmãos, essas respostas vai vir no capítulo 8. Paulo vai dizer o seguinte: agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de nós. Ou seja, meus irmãos, a solução está em Cristo Jesus. Com o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós podemos nos achegar até Deus. Nós podemos nos inclinar para as coisas do Espírito. Então, meus irmãos, perceba uma coisa que eu acho importante. Paulo está falando o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo as coisas do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Perceba, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui não está falando em pecado. Eu pequei, eu errei. Paulo está falando de inclinação do nosso coração. Paulo vai dizer que aqueles que se inclinam para as coisas da carne só vão viver as coisas da carne, vão viver segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Mas os que vivem segundo o Espírito vai viver as coisas do Espírito. Então, meus irmãos, a pergunta muitas das vezes em nosso coração é: eu pequei? Só que, na verdade, a nossa pergunta devia ser, muitas das vezes, para onde o meu coração está caminhando? Com as minhas ações, o que é que eu estou fazendo para Deus? Porque, meus irmãos, muitas das vezes a nossa carne diz, as nossas vontades dizem o seguinte: eu quero isso, eu quero aquilo, e muitas das vezes o nosso espírito está falando com Deus, dizendo o seguinte: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, eu estou aqui disponível. Porque, meus irmãos, é fácil ouvir a voz do Espírito Santo. Não é difícil, meus irmãos. Você já teve esse momento, com certeza, quando você estava ali em casa, se distraindo demais, perdendo tempo, veio uma voz no seu coração, veio uma voz na sua mente,
Eu acho que eu deveria ler mais a Bíblia. Eu acho que eu deveria meditar no louvor. Eu acho que eu deveria orar. Meus irmãos, esse ali é o Espírito Santo de Deus falando com você. É Jesus, Porque glória. meu irmão, não é difícil ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Muitas das vezes nós queremos fazer algo de errado e o Espírito Santo vem logo no nosso coração e diz: não é por esse caminho. Não faça isso. Então, meus irmãos, muitas das vezes a nossa carne vai dizer o seguinte: o que é que eu ganho com isso? O que é que eu vou fazer com isso? O Espírito Santo está nos fazendo essa pergunta: isso agrada a Deus? O que é que eu vou fazer? Então, a gente tem que estar, meu irmão, justamente fazendo isso que nós estamos fazendo hoje. É indo para a igreja, é buscar se inclinar para as coisas do Espírito, porque só assim a gente vai ter uma vida com Deus. Porque se você quer viver uma vida com Deus, meus irmãos, você tem que todo dia, todo santo dia, buscar se inclinar para as coisas do Espírito. Porque, eu lhe digo uma coisa, meus irmãos, vir aqui para a igreja, dar uma palavra, levar um louvor, não é suficiente. Uma vez um homem de Deus me falou que o suficiente mesmo é você buscar em casa, é você se consagrar em casa. Aleluia. Porque vir aqui, meus irmãos, e falar da Bíblia, louvar um louvor é fácil. Difícil a gente viver a nossa vida com Deus em casa, quando ninguém está olhando. Então, para que a gente venha conseguir fazer isso, meus irmãos, é preciso que a gente venha se inclinar para as coisas do Espírito, buscando sempre orar mais, jejuar mais, buscando sempre ler a palavra de Deus, porque só assim nós vamos nos achegar até Deus. No livro de Tiago fala o seguinte: se achegai-vos até Deus, e Ele vos chegará a vós. Então precisa, meus irmãos, de nós o primeiro passo para que Deus venha chegar até nós. Então, era essa palavra que eu queria deixar para os irmãos. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, palavra abençoada da parte do Senhor Jesus. Nossa irmã Maria está com oportunidade. Uma saudação.